a diretora Carolina, o vice-diretor Edivandro, a professora coordenadora Marta, pensamos numa palestra que inspirasse a realização de sonhos. Assim, nós convidamos um psicoterapeuta, especialização em terapia integrativa, também filósofo clínico e amigo, José Carlos Salerno, para que nos mostre como superar nossos limites e como mudar a nossa vida. Antes de começar a nossa palestra, antes de passar a palavra a ele, eu gostaria de dizer um verso de um nordestino chamado Braulio Bessa, que diz assim: quase tudo me faltava, mas fé nunca me faltou. Deus me ensinou os valores mais nobres. Um sonhador nunca é pobre, que sonho não tem preço, mas tem muito valor. Assim, vamos para a luta, né? E deixa que Deus cuide das nossas feridas. Eu agora passo a palavra para o nosso amigo José Carlos Salerno e espero que todos vocês gostem e aproveitem bastante, né? E eu já passo a palavra a ele. Desculpa, só um minutinho. Isso, bom dia a todos, tá? Eu só vou pedir para os demais participantes desligar o microfone, né? E aí, quando for perguntar, falar alguma coisa aí, pede aí o sinal, tá? Porque senão os outros barulhos vão atrapalhar, tá? Então, quem está com a câmera ativada aí, por favor. Pessoal, outra coisa, só reforçando, vocês podem fazer pergunta no chat, que a gente vai, eu e a Meire, né, a gente vai intervindo e vai ajudando vocês aí a participar, tá bom? Obrigada, pessoal. Eu passo a palavra, então, para o psicoterapeuta. Olá, bom dia a todos. Meire, aqui está aparecendo alguma coisa? Por que você está aqui do lado? Permitir? Permitir. Pode permitir. Bom dia a todos, diretor, vice-diretores, coordenadores da escola, professores, alunos e demais ouvintes. É um grande prazer que eu estou aqui para poder compartilhar um pouco e tentar ajudá-los a buscar a sua própria luz interna, as suas próprias potencialidades, para que possam ter uma vida plena de realizações, conquistar os seus objetivos e também, de uma certa forma, aqui, como nós estamos vivendo uma pandemia, é muito natural que nós estejamos ansiosos, muitos depressivos, muitos com falta de expectativas da vida, enfim, uma série de coisas. Isso pode gerar alguns transtornos e nós vamos tentar ajudar, tá? É um bate-papo aqui informal, até porque seria, né, bastante interessante que nós estivéssemos fazendo de forma presencial. Mas eu entendo que, de alguma maneira, e com certeza, nós estamos conectados. É isso? Então, vamos lá. Meire aqui, para mim poder passar, aqui? Calma, aqui. Aqui, ó. Ok. Eu não tenho uma vivência no Meet, né? Eu uso, às vezes, algumas outras plataformas aí para nós fazermos lives e alguma coisa. Então, a Meire, ainda bem que está aqui, para que nós possamos trabalhar. Bem, pode rodar aqui? Aí eu começo o slide. Tá, já posso? Pode falar. Se você quiser. Ah, tá, aqui já tá, ok. Bem, então nós vamos, nosso bate-papo aqui, trabalhar um pouco a superação dos nossos limites, né? E esses limites, eles são autogerados, ou seja, nós é que geramos. Muitas vezes nós nos limitamos, nós nos boicotamos,
né? Então, praticamente a totalidade de não conseguirmos atingir os nossos objetivos e não atingirmos as nossas metas reside em não sabermos como utilizar os recursos internos que temos, e esses recursos são fantásticos. Nós temos uma potencialidade imensa, e todos, não é um ou outro, mas todas as pessoas. Bem, como nós dissemos anteriormente, né, essas situações, não só a pandemia, mas sim o modo de vida da pessoa, o contexto social que ela vive, enfim, uma série de coisas, pode promover alguns sintomas que são angústias, ansiedades, a depressão, pânico, a insônia, né, ou hipersônia, que seria o caso de você não conseguir dormir, hipertensão, uma sensação de solidão, várias compulsões, um vazio existencial, esse vazio existencial principalmente com uma falta de um sentido na vida, aí a pessoa pode partir aí para o uso de álcool, drogas, ou outras vertentes que não são positivas na vida da pessoa, né? E isso acaba tendo um resultante aí extremamente negativo. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Como que nós podemos, então, sair disso, ou então buscarmos um caminho para que nós possamos nos autossuperar e minimizar, ou então erradicar esses sintomas, né? Lembrando que tudo que nós estamos vendo aí são estados, tá? Não representa o ser, ou seja, não significa que eu sou angustiado, que eu sou depressivo, que eu sou ansioso, não, de forma alguma. Se nós estivermos com esses sintomas, nós devemos entender que nós estamos, e por ser um estado, pode ser mudado, né? Como a gente pode mudar esses estados? Então, nós vamos dar algumas dicas aqui para que se possa fazer esse caminho. Não é difícil porque nós temos isso já intrínseco em nós, já faz parte do nosso ser. Então, nós temos vamos dizer, essas ferramentas prontas dentro de cada um de nós, né? Então, vamos lá. Tem um vídeo ali. Agora não pode mais. Tá, ok. Então, vamos lá. Vamos seguir. Bem, como eu disse, né, a totalidade dessa, vamos dizer assim, dessas frustrações, elas residem em nós, né? Então, aqui nós temos algumas crenças negativas que são autolimitantes, aquelas que me impedem de eu chegar lá, né? Geralmente, as pessoas que não conseguem realizar seus objetivos, sempre tem essa fala, né? Eu não sou capaz, ou eu não sou inteligente, eu não consigo, eu tenho certeza que não vai dar certo. Ou então, nasci para sofrer, eu sou uma pessoa infeliz. Ou ela também pode fazer uma projeção no outro. Eu não consigo por causa dele, dela, disso, daquilo, situação do país, a minha classe social, enfim, né? A gente sempre está fazendo ou seja, isso toma conta do pensamento da pessoa e ela acredita realmente nisso. E essas crenças são extremamente limitantes. Uma pessoa é infeliz na vida porque muitas vezes ela não sabe como acessar esses recursos dentro dela para que ela possa se autossuperar, né? Então, nós temos isso, e também uma outra coisa é sentir-se como vítima, né?
uma pena de si mesmo. Aí, nesse caso, existe uma falsa crença de que ela é inferior aos outros. Os outros têm sorte, foram melhor favorecidos por Deus, ou então uma condição social melhor, e acaba se sentindo, tendo pena de si mesmo. Aí se coloca diante da vida numa postura de vítima. A outra, fundamental, que ela faz parte, muitas vezes não, quase que uma grande totalidade tem esse componente lá nas raízes, que é o medo, né? O medo, embora ele tenha uma finalidade de nos autopreservar, de manter a nossa sobrevivência, mas ele também pode, se não for bem trabalhado, ele pode gerar um sofrimento muito grande e pode, inclusive, paralisar a pessoa no sentido dessa busca de realizações, né? Vai estar bem enraizado ali em todos nós, mas nós temos que entender que esses níveis, né, de essa intensidade do medo é de cada um. Cada um tem um nível de medo e que deve ser trabalhado, né? E ele pode realmente inibir as nossas motivações, os nossos impulsos criativos. Tudo bem? Bem, então vamos lá. Eu queria ilustrar tudo isso com uma história aqui, que acaba sendo uma metáfora para nós entendermos algumas coisas. Existia, numa cidadezinha do interior, um senhor bem velho, um mendigo, né? Vivia sentado o dia todo em cima de uma caixa, e ele sobrevivia das esmolas que as pessoas davam para ele. Então, há dias em que ele conseguia comer 2 refeições por dia, tinha dias que não, dependendo daquilo que ele conseguia angariar com essas esmolas. E assim foram. Ele era muito conhecido na cidade, tentavam ajudar de alguma maneira, mas toda ajuda acabava depois se esvaindo e ele continuava nessa penúria. E um dia um jovem passou por ele, se compadeceu da situação e deu um dinheiro para ele, né, penalizado, e saiu. Mas depois ele voltou. Ele voltou e começou a perguntar para esse senhor a sua história, por que que ele estava nessa condição. E ele relatou que a vida toda eles passavam por necessidades e que ele não teve sorte na vida, e que a vida não favoreceu, e ele estava ali, e mesmo nessa fala ele se colocava ali como uma vítima, né, do mundo, das situações, enfim. O jovem ficou intrigado e perguntou para ele: mas o senhor não tem nada? Não tem nenhuma posse? Ele falou: não, eu durmo na rodoviária, durmo debaixo da ponte. A única coisa que eu tenho é essa caixa que eu estou sentado. Apenas isso. Perguntou: mas essa caixa, o senhor fica sentado no tempo todo? Eu falei: meu filho, a única coisa, que eu já estou velho, né? É o único bem que eu tenho. Um senhor, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, passou por aqui, me viu sentado no chão, e penalizado, tirou do seu carro essa caixa, me deu e disse para mim: seja muito feliz. Então o carro foi embora. E eu fiquei muito feliz com essa caixa, porque é onde eu me sento, né? E já não sinto mais o chão frio. O jovem intrigado falou: o senhor nunca abriu essa caixa? Ele falou: não, meu filho, essa caixa só serve para me sentar. Era esse o objetivo que ele tinha, né? Ficou penalizado por me ver sentado no chão. O jovem, mais intrigado ainda, disse a ele: vamos abrir essa caixa? Ele falou: meu filho, pode estragar essa caixa, eu não vou ter onde sentar. O jovem falou: não, a gente vai abrir. Se acaso quebrar, eu consigo outra. Muito bem. Abriram a caixa.
Quando abriram a caixa, se deram de frente com uma quantidade enorme de joias, de moedas de ouro, um valor enorme dentro dessa caixa. O senhor começou a chorar e disse: meu Deus, mais de 25 anos sentado sobre uma caixa que poderia ter resolvido a minha vida e eu teria sido muito mais feliz. Entenderam? Essa caixa reside dentro de cada um de nós. É possível nós abrirmos uma caixa, óbvio que é uma metáfora, né? E essas joias, elas representam as nossas potencialidades, aquilo que nós temos dentro de nós e que nós, se utilizarmos, nós podemos ser felizes. Foi no caso desse senhor da história, a partir dali ele se tornou o homem mais rico da cidade. Mas, no entanto, passou 25 anos sentado em cima dessa caixa por uma crença limitante. A crença é de que jamais seria feliz e nasceu para isso. Ok? Muito bem. Será que isso é possível na nossa vida? Será que nós temos algum exemplo que nós poderíamos dar de pessoas que conseguiram abrir a caixa? Muito bem, vamos lá. Vocês já ouviram falar da bruxa da Cracolândia? Essa história, ela é uma das histórias fantásticas que eu conheço em termos de autossuperação. Inclusive foi veiculado no Fantástico. E a história é a seguinte: essa senhora que está sentada ali, se chama Silvia, ela vivia mais de 20 anos na Cracolândia. E se nós olharmos para o semblante dela, nós vemos um semblante de uma pessoa que praticamente desistiu de tudo na vida. E se olharmos para ela, nós temos uma falsa impressão de que a vida se acaba ali. Não existe a menor possibilidade de ajudá-la ou que ela mesma se ajude no sentido de sair dessa situação angustiante, dessa situação de perda total de um sentido, um propósito existencial, de autoestima, enfim. Veja o semblante dela, olhando para o chão, para o infinito, um total desalento, né? E agora nós temos uma outra pessoa para nós vermos o contrário dessa senhora. Nós temos essa aqui, né? Essa, pelo contrário, já uma pessoa radiante, uma pessoa feliz, uma pessoa de bem com a vida, né? O semblante dela, nós vemos aí que ela irradia essa magnitude interna, né, de autorrealização. Muito bem, essa senhora e aquela são as mesmas. Tá? A Silvia teve uma oportunidade muito grande de uma alma boa, né, me parece que de um grupo religioso que fazia um trabalho junto aos moradores ali da Cracolândia, e essa moça se aproximou-se da Silvia, e ela estava de costa, ela abraçou-a por trás, e quando ela se virou, ela viu, né? Ela disse na fala dela, assim, aliás, na fala dela, ela disse que quando houve esse encontro, ela olhou para a moça e falou: nossa, mas como uma moça bem apessoada, branquinha, né, pode abraçar uma coisa como eu, né? Mas a moça abraçou e ela emitia esse sentimento de amor pelo ser humano. E fez uma proposta a ela, se ela queria sair dessa vida. Ela aceitou a proposta. Ela aceitou a proposta e teve todos os cuidados, e a partir dali ela começou a fazer uma faculdade de teologia. E parece que hoje ela é formada e, segundo eu ouvi, não tenho com precisão desses dados, mas parece que hoje ela dá até aula nessa faculdade de teologia. Fantástico, né?
Então, a Silvia teve a oportunidade de abrir a sua caixa, ou seja, a partir de uma pessoa que conseguiu motivá-la, ela conseguiu acessar os seus recursos internos, as suas potencialidades internas, e a partir dali modificar completamente a sua vida. E nós temos isso à nossa disposição. Muito bem. Por que acontecia dela estar nesse estado durante anos, são décadas, né? Parece que ela estava ali. Por isso aqui, ó. Temos 2 óculos ali. Um óculos com lente vermelha e um óculos com lente verde. O que nós queremos demonstrar ali? Se eu colocar um óculos vermelho, como que eu enxergaria um papel em branco? Com certeza, você sabe a resposta. Eu estaria vendo esse papel com a cor vermelha. E se eu colocasse o verde, o papel seria verde. Então, imagina 2 pessoas, uma com óculos verde e a outra com óculos vermelho. E desde criança, nunca tiraram o óculos. Então, uma vai dizer que o mundo é verde e a outra vai dizer que o mundo é vermelho. Não é assim? Mais ou menos como essa figura aqui, ó. Nós temos os carneirinhos brancos, mas quem estiver com óculos vermelhos vai enxergar os carneiros vermelhos. E o outro vai enxergá-los verde. É isso. Então, depende muito de como eu vejo o mundo, né? De como eu aprendi a ver o mundo. Muitas vezes me ensinaram que o mundo é ruim, que a minha situação não pode mudar. Se eu nasci pobre, vou morrer pobre. Que as grandes realizações são para aqueles que já nasceram, né, com uma estrela, né, como se Deus ali, então, escolhesse quem vai ser feliz e quem vai ser infeliz. E é assim. E a pessoa, dentro dessa crença, ela passa a acreditar. E por incrível que pareça, por essa crença, ela começa a atrair as condições, reforçando cada vez mais esse estado negativo. Compreende? Agora, se eu tentar e começar a fazer pergunta, por que é que eu enxergo a minha vida dessa maneira? Por que eu me autolimito? Por que eu me sinto infeliz? Por que eu sou angustiado? Se eu começar a buscar essas respostas e tendo em mente o que nós falamos até agora, nós vamos entender que é a forma como eu vejo o mundo. Né? Como eu vejo o mundo, assim o mundo é. Entende? Tudo bem. Como eu posso mudar isso daí? Bem, eu tenho algumas dicas agora que poderão ajudar já de forma imediata se vocês colocarem em prática, ok? Vamos lá. Bom, nós temos aqui uma coisa que eu chamo de reprogramação cerebral, né, ou programação mental. Bem, enfim, você está me visualizando na tela? Não. Não apareço na tela? Para eles lá, sim. Ah, sim, ok. É que eu não tenho um feedback aqui de como eu estou aparecendo, mas eu vou mostrar aqui, eu acredito que vai aparecer. Aí você tem que parar de compartilhar aquela tela para eles poderem ver o cérebro. Ah, é? Ah, ok. Então vamos lá. Como eu faço aqui? Interrompe aqui. Aqui. Aí. Ok. E agora? Minimiza. Aqui. Ah, tudo bem. Tá. É que eu disse para vocês. Oi. Tem um pessoal aqui no chat falando da questão que está se sentindo assim, esse vazio, né? A Marciana que só quer chorar. Ok. Então, um comentário também. Ajuda. Está atingindo esses alunos, eles estão se sentindo. Ah, tá. Eles se sentiram exatamente como nós colocamos ali, né? Ok. Ó, o que eu devo dizer para vocês? Vocês têm a caixa, tá? Vamos abrir essa caixa.
Então, a partir desse momento agora, eu vou dar uma dica, tá? Algumas dicas, para que vocês possam abrir essa caixa e começar a aproveitar esses tesouros, essas potencialidades que vocês têm dentro de vocês, tá? É muito comum, inclusive agora, né, que nós estamos nesse distanciamento social. Eu e a Meire aqui, nós estamos sem máscaras, porque nós estamos a uma certa distância, tá? Falando um pouquinho, então, disso daí. Esse distanciamento social, ele promove um pouco ou seja, exacerba um pouco essas angústias, todos esses sentimentos. Não se deixem levar por isso, tá? Existe saída para toda e qualquer situação, ok? E vocês entendam que o que vocês estão vivenciando agora é apenas algo que é um estado, é como se fosse uma gripe, ok? Vocês conhecem alguém que é gripado? Com certeza não, porque se ela é gripada, ela nasceu gripada e vai morrer gripada, nunca viram isso, né? Com certeza, mas vocês já viram pessoas que estão gripadas, então há uma diferença. Então, o que vocês estão sentindo é um estado, e esse estado, ele é passageiro, e ele passa mais rápido a partir do momento em que nós buscamos ajuda, que nós temos uma pessoa com quem contar, e também ativando esses recursos internos que nós temos. Todos nós temos, tá? Ninguém é diferente de ninguém nesse aspecto. Nós somos seres únicos, seres que nós temos uma individualidade que é fantástica, em termos de fazermos as coisas, de entendermos as coisas, mas em termos de recursos, de potencialidades, nós temos as mesmas, ok? Mas vamos lá, vamos ver se com as dicas agora, isso possa ajudá-los, tudo bem? Então vamos lá. Bom, eu vou falar com vocês um pouquinho disso aqui. Vocês conhecem, é um cérebro, tá? Bem que aqui é um modelo, né? O cérebro. O cérebro, ele vai estar muito envolvido com o que eu vou dizer aqui, uma forma de ativar certos recursos, né? Eu vou novamente compartilhar a tela, pedindo ajuda aqui para a Meire. Ok. Pronto. Tudo bem. Voltamos então à nossa tela e vamos lá. Muito bem. Para facilitar a compreensão, né, muito assim rudimentar, mas eu acho que se nós entendermos isso, nós vamos conseguir trabalhar de uma forma efetiva com o nosso cérebro. Muito bem. Eu criei aqui 2 personagens para explicar o nosso cérebro e as funções dele relativas a essa questão do abrir a caixa aí, de acessarmos essa potencialidade. Vamos lá. O primeiro personagem, vocês conhecem, né? O gênio da lâmpada do Aladim, né? Uma história muito conhecida, e lembram-se, a partir do momento que o Aladim esfregava um pano na lâmpada, surgia um gênio, e esse gênio perguntava a ele: quais são os seus desejos, né? E na história, seriam 3 desejos. No nosso cérebro, o desejo é infinito, tá? Então, vamos lá. Então, nessa analogia aqui, então, o nosso cérebro seria o gênio, né? E nós seríamos o Aladim. Vamos lá. Para a gente entender essa função do gênio, vamos pensar uma coisa. Imagina que você tem um gênio, o gênio apareça para você e ele vai te conceder os seus desejos. Seja o que for que você desejar, o gênio não discute com você esse seu desejo. Se o que resultar dali
pode ser algo negativo ou positivo. Ele não discute isso. Imagina assim, você é bem drástico aqui. Imagina assim que a pessoa fala, olha, eu gostaria de saber como é viver sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Nós sabemos que é um sofrimento terrível, né? Só que o gênio não vai discutir. O gênio não vai dizer para ele assim, olha, se você ficar sem os 2 braços, sem as 2 pernas, você vai ficar impossibilitado de fazer inúmeras coisas, você pode até morrer. O gênio não faz isso. O gênio vai lá e realiza esse desejo para ele, né? Então, vamos lá, bem drástico aqui, tá? Se bem que não é bem assim, só para a gente compreender um pouquinho aí. O nosso cérebro é a mesma coisa. Aquilo que você coloca para ele, ele vai executar. Então, vamos lá. Se você acreditar que você é uma pessoa frustrada, fracassada, depressiva, doente, incapaz, e etc e tal, o seu cérebro vai funcionar dentro dessa crença, ok? Então, nesse sentido, a gente pode aí fazer uma analogia com o gênio, né? Eu estou colocando para ele que eu sou assim, e a partir daí vai funcionar assim. Agora, se eu colocar o contrário, não, espera aí, eu estou passando por uma situação momentânea assim, mas eu posso mobilizar recursos dentro de mim e com a ajuda de outras pessoas também, para que eu consiga sair desse estado e eu consiga alcançar aquilo que eu almejo, né? Que é o contrário disso que eu estou vivendo. E não manter essa ideia de que nós somos e a gente não vai conseguir mudar essa situação. Entenderam? Então vamos lá. A partir de hoje, coloquem para vocês que são capazes, que têm total capacidade de atingir qualquer coisa. Isso como alunos, um futuro profissional na área que vocês queiram atingir, está aberto a todos. Basta querer, né? Se eu quero, eu posso. O meu gênio aí, então, ele vai realizar para mim de forma automática, tá? Lógico que eu vou ter que trabalhar paralelo para essas conquistas, que nada, não é o caso como do gênio da lâmpada, em que você faz o pedido e ele faz acontecer. Não, nós temos que trabalhar para que isso aconteça. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o cérebro vai te facilitar e muito essa conquista que vocês estão buscando, ok? Isso em qualquer aspecto, tá? Até mesmo se eu sou tímido, se eu sou uma pessoa negativa, eu posso mudar isso, tá? José, só mais outra pergunta aqui de uma aluna. Quando a gente não tem capacidade de acreditar em si mesmo, o que podemos fazer? Um questionamento de uma aluna, que ela, se puder direcionar. Tá. Eu já estou dando a dica aqui, tá? Primeiro passo, mudar essa crença. Tá? Vamos mudar. E aí depois eu vou dar umas ferramentazinhas também para ajudar, tá? Mas já comecem a entender isso. Então, se ela se diz que se sente incapaz, né? Se sente incapaz, isso é uma crença que você colocou em você. Você acredita que você é incapaz. Assim como aquele senhor, o mendigo que estava sentado lá há décadas. Ele se sentia como um mendigo. Ele tinha isso em si e não acreditava numa outra possibilidade de reverter essa situação. Então, se você acreditar que você é incapaz, assim vai ser, ok? Então, começa a reverter essa crença, tá? Mas ao longo aqui da exposição, vai ficar um pouco mais claro e algumas dicas aí para começarem a fazer isso, ok? Se for uma situação onde você não consiga por si mesmo, procure um profissional, procure
alguma pessoa em que você confie, faça essas colocações para que possa ajudar também, tá? Mas é de suma importância que você reverta essa concepção, ou essa crença nessa negatividade que você tem, ok? Acho que tudo bem, vamos lá. Bom, eu disse então que o cérebro aqui a gente poderia colocar como 2 personagens. Qual seria o segundo personagem que vocês também conhecem? O segundo personagem seria esse, ó. Que é isso? Um motorista. Imagina que vocês têm um motorista particular ou que vocês peguem um táxi. Vocês entrando no táxi, é lógico, vocês cumprimentam o motorista, mas em seguida, o que nós fazemos? O que nós dissemos, aliás, o que nós vamos dizer ao nosso motorista? Lógico que nós vamos dar o caminho, aonde nós queremos chegar. Então, eu dou um endereço para ele e, a partir dali, ele vai conduzir o carro até o meu objetivo, e, enquanto isso, eu posso estar olhando o meu celular, posso estar apreciando a paisagem, que ele vai fazer isso sem eu explicar para ele o caminho. Não é assim? Eu posso facilitar, mas ele vai conduzir. Então, vamos lá, mais uma vez, de forma grosseira, tá? Isso aqui, nós estamos utilizando esses 2 personagens apenas para simplificar um pouco essa complexidade que é o nosso cérebro. Tudo bem? Então, vamos lá. O nosso cérebro também é assim, tá? Você precisa dizer para ele o fim, o seu objetivo, o que é que você quer. Você tem que colocar lá na estradinha, no centro da estrada, o que você quer. Porque senão você corre o risco, né? Lembrando do nosso motorista, se você não der um endereço para ele, ou o objetivo que você quer chegar, ele pode te conduzir para outras estradas que você não gostaria de passar. Ok? Então, vamos lá. Pegando o exemplo da nossa amiga ali, que disse que está se sentindo incapaz, né? Vamos dizer assim, que ela queira atingir o objetivo de se tornar capaz. E lembrando, mais uma vez, lembra lá do início, quando eu disse, vocês têm a caixa, abre a caixa, acessa, que é possível. Coloque ali, você vai se visualizar de uma forma diferente como você está. Mais à frente aqui eu vou explicar a técnica um pouco melhor para vocês começarem a fazer isso, ok? E lembrando sempre, se tiverem muita dificuldade, procurem um profissional, ok? Procurem um profissional, pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta, procura o professor ou uma pessoa mais velha, enfim, alguém que tenha condições de te ajudar, tá? Se você não estiver conseguindo. Mas oi. Não sei se está te ajudando, mas enfim. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Fala, o que você pensa sobre o suicídio? Fala, ainda é um tabu? Isso ainda é um tabu? Quer saber nesse sentido, o que você... Tá, ok. Queria que eu falasse um pouco sobre isso. Tá, ok. É intrínseco tudo aquilo que eu coloquei no início ali, né? A questão do suicídio, principalmente agora, que a gente vê a estatística aí de uma forma absurda, né? Ele vai acontecer ali, principalmente quando a pessoa ela não tem um sentido na vida, que ela não consiga ver esse caminho, como a estradinha que nós estamos vendo ali. Esse é um dos aspectos, não é só isso. Tá? Envolve uma complexidade grande, nós precisaríamos entender o que vai na subjetividade desse indivíduo, né? O porquê que ele está buscando o suicídio. Mas eu posso dizer para vocês que grande parte das vezes, um número muito grande de indivíduos que se suicidam, eles não estão querendo acabar com a sua própria vida, mas estão querendo acabar com o sofrimento, né? O sofrimento, a angústia que eles vivem.
tá? E é óbvio que também pode existir um componente de rebeldia a nível profundo também. Mas é que eu disse, sempre, quando tiver uma ideação suicida, procurem um profissional para ajudá-los, tá? Não fiquem nisso sozinhos, porque muitas vezes nós não sabemos ali, como a gente está vendo ali na figura, ali, as flechas, a gente pode se perder no caminho. Nós precisamos, às vezes, de uma orientação, precisamos de um apoio, que a pessoa esteja envolvida com a gente no sentido de nos auxiliar, tá? Mas é quase sempre assim, viu? A pessoa, às vezes, se suicida porque ela não vê uma saída. Óbvio, se ela está programando o cérebro dela, no sentido de que ela é um zero à esquerda, e de que ela é frustrada, que ela nasceu para sofrer, que ela não tem essas potencialidades que ela vê em outros, enfim, é lógico, ela carregou e o gênio e o motorista dela vão levar na condição que ela está acreditando, ok? Então, pensem bem, assim que vocês sentirem qualquer sentimento em relação a isso, não pensem duas vezes, procurem imediatamente uma pessoa que possa ajudá-los, ok? Não fiquem sozinhos nisso. Então, o suicídio, então, assim, simplificando, essas duas questões que eu vejo muito, muito claro, né? É lógico que existem outras coisas que podem levar aí, mas vai depender da subjetividade de cada um, ok? Espero ter respondido aí. Bom, muito bem, voltamos aqui ao nosso amiguinho aí. Ele está dando um sinal de positivo lá diante da estrada, né? Então tem um monte de flechinhas, mas eu escolhi a linha reta ali onde tem aquela luz. É o meu objetivo principal. Então, a partir do momento em que eu faço isso, eu vou gerar, né? E é óbvio que se eu escolho o caminho e eu tenho um objetivo, eu vou começar a mudar a minha maneira de pensar as coisas, de pensar ao meu próprio respeito, de pensar a respeito da vida, é assim? E quando eu faço isso, existe algo que acontece no nosso cérebro que é chamada de neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela é algo que o nosso cérebro, acontece, aliás, no nosso cérebro, quando nós mudamos essa maneira de pensar. Então, existe mesmo uma mudança física nos nossos neurônios, né? E o nosso cérebro começa a funcionar de uma maneira diferente. Então, é fantástico esse recurso, tá? Então, isso não tem idade, viu? Antigamente se achava que nós podíamos mudar os nossos pensamentos, as nossas crenças, ou qualquer coisa a nível de cérebro, até uma certa idade. E não tem isso. É desde quando nós nascemos até, se nós morrermos aí com 130 anos, nós podemos fazer essa neuroplasticidade, ok? Então, quando nós criamos ou cultivamos um novo hábito, né, e quando falamos em hábito, é necessário que nós, dia a dia, hora a hora, nós cuidemos disso, como se fosse uma planta no nosso jardim. Você não pode simplesmente plantar ali e deixar de regar ou adubar. Nós precisamos ali no nosso caminho, nos nossos desejos, estar cultivando isso dia a dia. E fazendo isso, nosso cérebro vai se reorganizar, e insisto aqui que essa reorganização, ela é física, ela acontece com novas conexões neurais, né? E isso vai repercutir na sua vida de uma forma bastante interessante, ok? E já começamos aqui a entender que nós temos condições de mudar a nossa vida a partir disso. Tudo bem? Aqui agora vem uma dica essencial, uma ferramenta essencial para fazer essas mudanças. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, o nosso cérebro, ele lida com a realidade, com aquilo que nós vivemos, o nosso contexto, e a nossa imaginação da mesma maneira. Tá? Se você vê uma cobra aqui, né, na sua frente, o teu cérebro vai ter uma reação.
E se você imaginar fortemente essa cobra no seu local ou diante de você, ele vai se armar também da mesma maneira, ok? Aqui eu tenho um exemplo para dar para vocês. Foi feito um experimento nos Estados Unidos, eu não me recordo o ano, mas foi feito esse experimento. Eles pegaram um grupo de pessoas, eu não lembro também o número, mas eu vou colocar aqui como se fossem 20 pessoas. Essas 20 pessoas nunca tinham aprendido a atirar, né, com uma arma, mas esse atirar que eu quero dizer aqui é o alvo, né? Atingir um alvo com uma arma. Então mostraram uma arma, como ela funcionava, e um alvo ali, e assim que ela apertava o gatilho, a pessoa atingia o alvo. Então isso foi mostrado para eles, mas eles não tocaram em arma nenhuma. Muito bem, separaram os grupos. O primeiro grupo de 10 pessoas foi dado a experiência deles pegarem na arma, apontar para o alvo, atirar e tentar, na segunda tentativa, na terceira, enfim, para eles conseguirem acertar o alvo. Então, com o treinamento que eles tiveram, ao longo de alguns dias ali, eles conseguiram acertar o alvo. O outro grupo não teve essa experiência. Como que era feito? Eles colocavam as pessoas para relaxarem, fecharem os olhos e falavam, olha, vocês vão pegar a arma agora, vão engatilhar, vai mirar lá no alvo, vocês vão apertar o gatilho, a bala vai sair e vai atingir exatamente o centro do alvo. Entenderam? Então, um grupo estava com a experiência real. O outro grupo apenas imaginava que estava fazendo isso. Ao prazo de alguns dias, o que eles fizeram? Colocaram todos eles juntos, foram lá para o stand de tiro ao alvo e pediram para eles atirarem. O espanto foi geral. Por quê? Porque aquelas pessoas que nunca tinham pego em arma e que estavam imaginando tiveram quase que o mesmo número de acertos daqueles que tiveram a experiência real. Entendeu? Vocês estão vendo a nossa capacidade? Existem, inclusive, pessoas que assistem vídeos do mar, das pessoas surfando, e nunca foram ao mar. E o primeiro dia que elas chegam ao mar, se tiver uma prancha, muitos vão e começam a surfar. É incrível isso, e tem relatos assim. Entenderam? Vocês viram a potencialidade que nós temos? Tá, então, como que eu posso usar esse recurso? Nós podemos usar através de uma técnica chamada visualização. Essa visualização, ela acontece assim, você se coloca num lugar bem tranquilo, procurem relaxar, vocês podem respirar profundamente, bem lento, reter um pouquinho o ar e depois soltarem vagarosamente. Quando vocês se sentirem relaxados, imaginem vocês já vivenciando aquilo que vocês querem. Por exemplo, o caso da menina ali que falou da autoconfiança, né? Ela pode se imaginar ela já agindo diferente. Mas isso tem que ser colocado nessa visualização como se estivesse acontecendo agora, nesse momento. Não pensar assim, nossa, eu quero ter autoconfiança. Eu quero ser uma pessoa melhor. Não. Você já tem que visualizar isso acontecendo nesse exato momento. Ok? Também em relação a alguma coisa que você quer atingir. Olha, eu quero começar a fazer uma faculdade X. Né? Nós estamos numa aula de física agora, não é isso? Por isso que eu coloquei meu botão aqui da NASA para vocês, tá? Em homenagem a vocês. É que eu tenho faço algumas observações, eu estou linkado ali com a NASA, por isso que eu fiz aqui para vocês, tá? Bom, muito bem. Então, o que acontece? Se vocês quiserem fazer, olha, eu quero ser um cientista, visualizem-se já isso funcionando, vocês já sendo, mas, paralelo a isso,
se apliquem nos estudos, né? Isso é extremamente necessário. Ninguém consegue também chegar lá por mágica. Nós falamos do gênio ali, mas simplesmente aquilo é uma analogia que nós estamos fazendo. O teu cérebro vai te ajudar, né? Você vai conseguir usar esse equipamento aí fantástico que é o cérebro, mas você também vai ter que fazer o seu esforço ali, porque senão não acontece. Não é assim? Deu para entender? Então, tudo bem, vamos lá. Associado a essa visualização, ou essa imaginação, que a gente chama de uma imaginação ativa. E lembrando aqui também que nessa visualização, o quanto mais vocês colocarem de emoção nisso, melhor vai conseguir, tá? Porque esses registros de neuroplasticidade, esses registros cerebrais, eles vão ficar bem registrados ali quando você coloca emoção. É muito interessante isso. Quando vocês voltarem no tempo e lembrar de alguma situação agradável, vocês vão revivê-las e vão sentir novamente a emoção. Não é assim? Por quê? Porque aquilo ficou gravado de uma forma forte. Então, imaginou o seu objetivo, aquilo que você quer conquistar, vivencia a sua visualização, mas sentindo aquela alegria, aquele prazer, aquela sensação de bem-estar de já ter conseguido. No comecinho, é um pouco difícil. Por quê? Porque se você estiver acreditando numa coisa negativa, e você depois começar a visualizar uma positiva, no comecinho, parece que é um contrassenso, tá? Isso a gente sente, mas a gente deve fazer esse esforço, dia a dia, hora a hora, você vai conseguir. Para ajudar isso, né, nessa visualização, vocês podem colocar o que nós chamamos de palavras evocativas. São palavras que reforçam positivamente essa nossa visualização. Ali nós temos no slide alegria, amor, atenção, bom humor. No caso deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui quando a menina perguntou. Por exemplo, determinação, né? Eu estou fazendo ali uma visualização para mim ter mais calma. Eu sou muito estressado, vamos dizer assim. Me imagino eu calmo, aquela sensação boa diante das pessoas de você calmo, e coloca a palavra assim, ó, repita junto. Calma, tranquilidade, paz, harmonia. Entenderam? Ou perseverança, né? E se você não conseguiu as coisas ainda, coloque assim. Ainda não consegui, mas vou fazer o máximo de esforço para chegar lá, ok? O Thomas Edison, o grande Thomas Edison, inventor da lâmpada, né? Que graças a eles hoje a gente tem iluminação no escuro à noite. Ele fez mais de 2.000 experiências para acender uma lâmpada. E, claro que essas experiências não eram uma atrás da outra, ele precisava pensar nelas, pesquisar, ir atrás de material. E isso demorava. E era um esforço muito grande. Quando ele já tinha feito 300 que não deram certo, um amigo disse para ele, para com isso, você não vai conseguir acender. Né? Acaba com isso. Ele falou assim, 300 que eu não consegui acender, vou para 301. Até que um dia ele fez acender. Vocês entenderam? É isso, é determinação, persistência. Nós conseguimos. Todos nós conseguimos. Ok? E nós temos que lembrar o seguinte, eu gostaria que vocês lembrassem isso aqui, ó. Lembre-se sempre, né? Essa motivação, ela surge dentro de nós. Ninguém consegue impor uma motivação em outro. Eu posso facilitar isso. Eu espero aqui que, nesse bate-papo aqui, eu esteja ajudando vocês a se motivarem. Mas aí a questão dessa motivação, de fazer acontecer, é com vocês. Lembrem-se, vocês estão com uma caixa que existe um poder muito grande dentro dela. É abrir e descobrir como abrir e começar a usar esses recursos. Ok? Muito bem. Falando em motivação, eu queria
trazer para vocês isso aqui, ó. Existem dois tipos de motivações. Existe uma motivação que é emocional e existe uma motivação que é racional. Vamos ver a diferença. É natural, quando nós somos motivados, por exemplo, vamos pegar agora aqui, esse bate-papo aqui, ele motivou vocês a falar, nossa, a partir de agora eu vou fazer. Nossa, aprendi umas dicas ali e eu vou começar a aplicar na minha vida. Essa motivação aí, se ela for emocional, dentro de 2 ou 3 dias, vocês vão se desmotivar e podem não seguir mais esse caminho. É geralmente isso que acontece. A motivação eficaz, né, ela pode ter o componente emocional ali, mas ela tem que ser racional. Vamos entender isso. Se eu tenho um objetivo a conquistar, né, e eu sei que vou ter que fazer um pouco de sacrifício e tendo os recursos internos, eu vou chegar lá. Eu tenho certeza que sim, com visualização, dizendo para o meu gênio o que eu quero, para o meu motorista onde eu quero chegar, tudo como nós vimos ali. Mas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar esse objetivo e como o Thomas Edison, enquanto eu não acender uma lâmpada, eu não vou parar. Tá? Muito bem. Por quê? Porque se a tua motivação for apenas emocional, você vai ficar assim, entusiasmado em aplicar. Né? Nossa, eu vou aplicar. Mas como isso demanda um pouco de esforço, de persistência, a tendência é a gente abandonar dias depois. É muito comum uma motivação emocional, veja, vamos ver como. A pessoa está precisando fazer uma caminhada. Não, eu preciso caminhar e eu vou começar amanhã. Vai lá, compra tênis, compra um abrigo e sai toda motivada. Caminha o primeiro dia, fica todo feliz que andou tantos quilômetros naquele dia. No dia seguinte, ela levanta outra vez. Chega no terceiro dia, ela olha o tempo. Eu acho que vai chover, eu vou deixar para amanhã. Hoje eu estou um pouquinho cansada, olha, amanhã eu ando o dobro. O que vai acontecer? Daqui a pouco o tênis está na prateleira, o abrigo está no guarda-roupa e a pessoa se desmotivou. Então, essa é a motivação emocional. Ela tem aquele impulso inicial, só que depois ela se apaga. A racional, não. A racional seria assim, bom, eu tenho que fazer uma caminhada, eu tenho que emagrecer, né? Eu tenho que estar de bem com a vida, eu preciso cuidar da minha saúde. Esse é teu objetivo. É você caminhar para chegar no objetivo X. Se é uma diminuição de peso, né? Vê ali. Se você está com um peso elevado, vê o peso ideal, que a tua nutricionista, o teu médico disseram que é o ideal. Vá fazer as caminhadas com esse objetivo. Se ela for racional, o dia que você levantar desanimado, você tem uma motivação que é racional. Não, eu preciso atingir aquele objetivo. Vai. Os primeiros passos que você dá já vai te causar o entusiasmo necessário e aí você vai dar continuidade. Dizem que mais ou menos um hábito aí começa a se instalar a partir de 21 dias. Eu penso diferente. Eu acho que você tem aí que fazer no mínimo uns 40 dias, né, para você engatar mesmo e começar a realizar. Então é isso, é sempre persistência, tá? Nada bem fácil. Mas a partir do momento que você está conseguindo o seu objetivo, isso vai te dar uma alegria muito grande, um entusiasmo, e isso vai, inclusive, facilitar na manutenção da sua saúde integral. E quando eu falo de saúde integral, eu quero dizer a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental e a espiritual. Quando eu falo espiritual, eu não estou linkando aqui diretamente com religião, mas sim aquele nível de sentido na vida, ou de coisas que extrapolam a nossa pessoalidade, algo acima, tá? Então, vocês vão atingir isso, ok? E o bacana disso, se eu me envolver nessa busca
dessas minhas potencialidades, eu desenvolver essas potencialidades, lembrando que nós, cada um de nós, somos únicos. Não há uma duplicata nossa. Não existe ninguém idêntico a você. Você é único, com potencialidades um pouco diferentes das de outros. E essas potencialidades diferentes, elas são como esses bonequinhos aí, ó. No peito de cada bonequinho tem uma cor diferente, representando a individualidade, as diferenças. E é justamente a união dessas diferenças é que podem proporcionar um mundo melhor. A nossa vida ser melhor através dessa cooperação. Isso é fundamental. Mas é fundamental que nós desenvolvamos, né? Então, essa potencialidade ali que está representada por cada cor nos bonequinhos. Ok? Então, eu queria deixar finalizando aqui para vocês que vocês podem atingir o que vocês querem, tá? Existe esse recurso já pronto dentro de vocês. Não deixe a negatividade tomar conta, mas José, sim, tem algumas perguntas, algumas observações. Ó, tem uma pessoa perguntando assim, ó, uma pessoa que tem muito medo de morrer, ela pode estar depressiva? Aí depois eu vou ler a outra, vou te deixar responder essa e eu ler a outra. Você prefere que eu leia todas? Olha que gíriação. Quer que leia a outra? Não, tudo bem. Medo de morrer. É lógico que todos nós temos medo de morrer. Eu não sou diferente. Lógico que eu tenho. Por quê? Porque esse medo da morte, ele é um mecanismo que vai me manter vivo. Um mecanismo de sobrevivência. Quando que ele é complicado? Quando ele começa a interferir de uma maneira na minha vida que vai afetar o meu modo de vida de alguma maneira, tá? Então, pode sim, pode uma pessoa ter medo de morrer e entrar em depressão por causa disso, ou vice-versa, claro que sim, tá? Mas, insisto, é natural o medo da morte, o que não é natural é a intensidade em que a pessoa vive isso. E insisto, se a pessoa estiver vivenciando algo nesse nível, busque alguém para ajudá-la. Ok? A outra fala assim, ó, já tentei fazer isso, mas não consigo acreditar em nada. Às vezes penso que estou ficando louca. Aí uma outra pessoa fala, uma pessoa que não gosta de si, se odeia, não consegue se aceitar de maneira alguma, ela só enxerga defeitos, e as outras pessoas falam que ela não tem, ela se vê como um monstro, uma pessoa horrível. O cérebro pode estar distorcendo tudo, a sua visão de si mesmo? Ok, vamos lá. Aquela pessoa que diz que já conseguiu tudo e não conseguiu, precisa ver se ela buscou a ajuda correta, se ela se envolveu nesse processo da forma correta, né? Se talvez até mesmo profissional, porque assim, pode acontecer de eu ser um profissional que não esteja alinhado com o perfil da pessoa. Então, é de bom tom a gente procurar talvez um outro que possa ajudar, ou outras pessoas que possam ajudar. Às vezes, sozinhos, nós não conseguimos achar o caminho. Tá? Foi o que eu disse lá anteriormente. Mas, olha, insisto, não existe situações irreversíveis, a não ser que a pessoa comece a acreditar nisso. Se a pessoa acreditar nisso, não vai ter ninguém que vai conseguir ajudá-la mesmo. A outra é a pessoa que se julga um monstro, não é assim? Que é óbvio. Isso tá. Por que a pessoa está vivenciando isso? Baseado no que nós conversamos. Ela acredita nisso. Ela crê. Ela acha que é assim. Né? Ela não consegue ver o contrário. Quando existir uma pessoa que possa ajudá-la, se ela não conseguir,
alguém tem que ajudá-la a se ver de forma diferente, tá? Geralmente pessoas assim se olham no espelho e veem uma coisa horrível. Só que essa visão que a pessoa está tendo ali não está lá fora no espelho, está dentro dela, tá? Então ela precisa trabalhar isso, tá? E isso, como eu disse, se você acredita nisso, assim vai ser. O seu gênio, o que o seu gênio está produzindo aí? Está produzindo um monstro. O comando do cérebro. Né? Exato, e esse comando, você programou o teu cérebro nesse sentido. Então você está acreditando nisso e olha, e afeta fisiologicamente. Porque começa, o cabelo da pessoa começa a ser ruim, a pele, enfim, o reflexo vem todo para o corpo, tá? Mas isso é por causa da disposição interna. Insisto mais uma vez, não conseguindo, procure um profissional da sua confiança, ok? Ok. Tem algumas pessoas te parabenizando, falou que foi muito boa, ótima reflexão, né? Eu agradeço. É difícil, estou também adorando, no geral penso dessa forma. Quando alguém diz que é impossível, você tem que tentar e fazer que seja possível, nada é impossível. Aí tem uma outra aluna aqui colocando uma observação, né, e na verdade uma pergunta. Perdi algumas pessoas recentemente, e agora morro de medo de perder a minha mãe. Até deixo de fazer coisas que eu gosto para passar tempo com ela. Quando deixo de fazer coisas com ela, me culpo. Pensando em reflexões que terei no futuro. Eu poderia ter deixado de fazer e ficar com ela. É um pensamento dela do futuro, por exemplo, que ela pode ter esse tipo de culpa. O senhor tem alguma dica para isso? Ok. Vamos tentar fazer uma síntese aí. O que me parece aí, pelo que você me disse, a pessoa, o sentimento que está na superfície aí é culpa, é isso? E sim, né? Então, tudo bem. A culpa, tá? Eu precisaria ter mais tempo para falar dela, mas eu vou tentar sintetizar. A culpa é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Porque ela arrasa se você manter esse sentimento, ela pode provocar alguns sintomas psicossomáticos, pode, enfim, te minimizar a vida, porque a pessoa se sente culpada, né, arrependida, e ela não vê saída. Ela fala, já foi, aconteceu, e quer tentar voltar para trás e não consegue. Claro que não. Aquilo que nós já fizemos, que está no passado, já foi feito. E nós temos que ter uma relação com o passado apenas uma relação de referência, ou seja, eu fiz, não deu certo, eu agi dessa maneira, não deu certo, a partir de agora eu vou fazer diferente. Então, olha só que coisa, o sentimento de culpa, quando surge, existem dois modos dele surgir. Existe aquela culpa que surge quando realmente a pessoa fez algo errado e que aquilo tem uma resultante negativa, mas também existe aquela culpa que é autoimposta e é uma falsa interpretação ali e a pessoa acaba se culpando gratuitamente. Então, nós vamos ver. Como que nós temos que entender a culpa? Olha, se eu estou sentindo culpa, já está sinalizado que eu entendi que o procedimento não foi correto. Tá? Então, a culpa, nós precisamos entender assim, como simplesmente errou o alvo e eu vou, a partir de agora, tentar acertar o alvo. A raiz da palavra pecado, né? A palavra, quando se fala, eu pequei, né? Uma palavra que é muito usada em religiões, tudo, mas a gente coloca isso, eu pequei. E esse sentimento de pecado, ele é extremamente arrasador para a pessoa se ela mantiver. Mas nós vamos entender de onde vem essa palavra. Essa palavra aí tem raiz no hebraico, tem raiz no grego, né? E no grego, a palavra vem de uma raiz chamada amartia. O que é amartia?
né? Lá, vamos linkar, amartia e pecado, mesma coisa. Significa apenas isso, errar o alvo, né? Aí tem no grego também o amartenen, que é o que? A angústia do herói, ou seja, aquele herói das Olimpíadas, em que ele detecta que não teve uma boa performance, mas que na próxima ele pode ter, entendeu? Entendam, então, que a culpa é apenas um sinalizador. Opa, eu não devia ter feito aquilo lá, peraí. Mas a partir de agora, eu vou fazer diferente para que no futuro eu tenha um resultado diferente. Entendeu? E não conservar esse sentimento. Porque se conservar esse sentimento, ele pode te levar à depressão e outras coisas mais. Tem só mais uma pergunta. Pois não, vamos lá. Entendeu? Pode perguntar. É a última pergunta, né? Que eu acho que já passou o tempo, a gente está... Para mim está tranquilo. É um prazer. Para mim é um prazer enorme. Que bom, prazer é nosso. Faz uma afirmação e depois faz a pergunta. Fala assim, eu tento conversar com os meus pais para me passar numa psicóloga. Só que eles falam que quem passa nisso são loucos. O que eu posso fazer? Pode dar umas dicas? Fala com o pai que tem que passar no psicólogo. Entendi. Tá, então você fala que você tem que passar num psicólogo, num outro profissional, e o seu pai fala que isso é para louco. Claro que não, absolutamente. Nós, no âmbito profissional, nós estamos aqui para facilitar a pessoa a se entender, tá? Jamais. Aí ela pede uma dica, né? O que ela pode fazer para convencer o pai, por exemplo, né? Então, essa questão aí é assim, se você não conseguir, uma dica, né, poderia ser assim, encontrar alguém que tenha condições de esclarecê-lo, né? E para ele o real valor dela estar passando por um profissional, né? Ele entender, porque eu tenho certeza de que o conceito que ele tem do psicólogo ou de qualquer outro profissional é um conceito completamente errado. Ele entende assim. Muitas vezes a pessoa, quando é encaminhada para um psiquiatra, ele acha que o psiquiatra só cuida de louco. É claro que não. O psiquiatra é um médico que vai te passar os remédios adequados para um sintoma que você está vivenciando. Cuida dessa, entre aspas, loucura também? Sim. Mas aí essas pessoas têm algum distúrbio grande, inclusive distúrbios no cérebro profundo, né? Alguns são reversíveis, outros não, enfim. Mas o pai dela tem um conceito errado. E se ela não tiver argumentos para conseguir convencê-lo, que ela peça para alguém, talvez um professor ou alguma outra pessoa que tenha condições de explicar para ele exatamente o que esse profissional faz. E que isso vai ser muito bom para que ela saia, né, da situação que ela esteja, ou seja, que ela seja mais feliz. Pois não? Né? Uma outra pessoa pede novamente assim, para você só dar alguma dica da questão de quem tem muita culpa, né? Medo de perder, principalmente nessa fase da pandemia. Tá. Então, lembra que eu coloquei lá que uma das limitações que nós temos ali é o medo, lá, né? Então, o medo, ele é complicado, tá? Nós temos o mecanismo do medo, o medo natural nosso, deixa eu tentar fazer uma coisa. Bom, vamos lá. Vou tentar explicar de uma maneira, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Imagina que você tem que atravessar uma ponte, mas você tem muito medo de água, então você olha aquela ponte enorme, aquele rio ali embaixo, mas é uma ponte extremamente segura. É uma ponte que foi construída com todos os recursos de engenharia, uma ponte que não oferece o mínimo de perigo. Aquele medo de você atravessá-la é natural, mas aquele medo
que você tem. Fala, não, eu tenho um medinho aqui de água, tudo, mas eu vou atravessar. Esse medo é tranquilo. Mas esse medo aí também pode tomar uma proporção muito grande de impedir de você atravessar e te causar alguns sintomas ali que te travam, né? Vamos dizer assim. O que existe ali nesse tipo de medo? Imaginação. Lembra? Nós trabalhamos a visualização, que você pode programar o teu cérebro nisso. Se você começar a imaginar que você vai atravessar, mas que naquele exato momento vai dar um terremoto, a ponte não vai aguentar seu peso, você vai cair, você vai morrer afogado, você está fazendo uma construção a partir da sua imaginação. E a imaginação, ela tem um poder enorme, como nós tentamos ver ali rapidamente, né? Como isso funciona. Então, o que acontece? Olha, medo da pandemia? Ah, mas todo mundo tem. Eu, como profissional, claro. Mas esse medo que eu tenho, ele se transforma em cautela. Vou tomar as precauções, né? E não levar a minha imaginação a um nível onde eu começo a visualizar que eu ou alguém da minha família pegou, que a pessoa vai morrer, que eu vou passar uma coisa horrorosa na minha vida. Isso não pode acontecer. Então, aí está o controle do quê? Da imaginação. Imagina diferente, tá? Esse processo, lembra que eu falei? A visualização pode ser também utilizada nesse sentido. Visualiza todo mundo bem, sabe? Logo aí, saindo dessa pandemia, com as vacinas aí que estão sendo pesquisadas, sabe? E, olha, eu vejo assim, em relação não só à pandemia, mas a outras coisas, uma exacerbação da realidade, sabe? Então, nós temos que nos manter tranquilos, tá? Agora, entendendo que o medo, ele é natural. Claro que é natural, mas aquele medo leve, né? Então, não amplifique ele imaginando coisas negativas, porque a sua imaginação vai programar teu cérebro e você vai começar a vivenciar isso fortemente, ok? Acabou, Li? Agora só mais um aluno agradecendo. Parabéns pela palestra, adorando. Minha mãe assistiu comigo e também adorou. Oh, que bom. Fico feliz de ter contribuído um pouquinho, né? Um prazer enorme estar com vocês. Palestra excelente, viu, José Carlos? O pessoal também, outra pessoa falando muito bom. Parabéns ao profissional, excelente profissional. Eu agradeço. Gratidão. Estou gostando bastante da palestra. Que bom, e eu tenho que agradecer a vocês, né, que através da MEI nós conseguimos aqui, vocês me permitiram compartilhar um pouquinho de algo que possa vocês utilizarem no seu próprio benefício e também multiplicar aí essas informações para outros, né, para que nós possamos aí acessar. Sabe, lembrando da metáfora do senhor lá, o mendigo, vamos abrir essa caixa, nós temos ela dentro de nós, né? E é infinito essa potencialidade, tá? Ela é infinita. Pessoal, todo mundo agradecendo, falando que precisamos de mais live assim, falando que, inclusive as pessoas que perguntou, ficou muito grato pelas respostas, tá agradecendo, dando parabéns, falando que muito bom. Eu que agradeço, tá? Agradeço infinitamente mais uma vez, tá? Agora eu passo para a Meire, que vocês tenham um excelente dia, um excelente final de semana e que daqui para frente possam ampliar essas potencialidades para que nós possamos compartilhar essas diferenças de potencialidade e fazer um mundo melhor, tá? E já vamos começar a visualizar aí nós, já todos juntos, pessoalmente, né, após aí a Covid, ok? Um grande abraço a todos. Obrigado. Esse é o diretor te agradecendo. Tá, vou voltar aqui. Muito obrigado pela sua presença, tá? Gostaria de justificar aí a ausência da Carol, que é a diretora da escola, porque ela está em reunião com a dirigente nesse momento e não pôde estar. E
ela gostaria muito de ter participado. Participei de todo o evento, toda a sua palestra, tá? Obrigado pelas suas sábias palavras, e é isso aí mesmo, né? E até gostaria de relembrar aí, né, vamos da área, ao Heráclito. Tudo é uma questão de tempo, então tudo passa. Né? Grande Heráclito. Isso, se nós, né, colocarmos aí no nosso pensamento que isso vai passar, né, e é uma questão realmente de esperar, saber ver o momento, e no final tudo vai dar certo. Então, muito obrigado, Carol, tá? Foi uma bela palestra, o pessoal ficou contente, né? E nós gostamos muito. E deixamos o convite aberto, né? Sempre que for aí, sobrar aí um pouquinho do seu tempo, nós estamos aqui e gostaríamos novamente, né, se houver a oportunidade, de um outro momento como esse. Eu agradeço mais uma vez, tá? E o prazer que eu tenho é exatamente esse de compartilhar, tá? Então, estamos sempre compartilhando. E me parece aí que você é colega, porque eu também sou filósofo, né? Embora não praticando, né? A prática do filósofo é diária, mas eu falo assim, profissionalmente, né? A não ser no âmbito profissional. Mas que bom, que bacana que você lembrou do Heráclito, viu? Eu não te conheci, mas eu te conheço pela Leandra. Então você deve conhecer. Sim, Leandra, outro filósofo também. Hã? Muito obrigado. Esse é Edivandro. Edivandro, né? Edivandro, prazer, tá? E muito obrigado pelas suas palavras, nos motiva mais ainda, ok? Então, tá. Passa para você. Obrigado, Meire. Graças a você, Meire, aí, né, com o amigo, nós tivemos aí um momento muito incrível, tá? Ai, que bom. Para todos nós, né? Conseguiu aí um pouquinho iluminar aí os caminhos de alguns que estavam perdidos, né? Dando uma acalmada aí na ansiedade, essa hiperatividade aí que, né, nós estamos vivendo. Foi muito bom, Meire. Muito obrigado. E eu aproveitei para agradecer os alunos, né, que participaram aí, fizeram perguntas, e a todos os professores, né, os agentes de serviço, de organização de escola, que também participaram, tá? Obrigado a todos. Tá ótimo. Obrigada, gente, pela participação, tá? Liliane, todos os colegas profissionais aí na área da educação que contribuiu para que isso pudesse acontecer, né? Todos nós aí envolvidos, deu no que deu. Espero que tenha atingido aí o objetivo, que é mobilizar mesmo, como ele coloca, né? De mobilizar essa caixa que a gente tem dentro da gente e tornar aí um mundo melhor, um mundo mais feliz, né, um local de trabalho mais agradável, e espero que no decorrer do tempo aí a gente possa ter mesmo aprendido como acessar essa caixa, né? A Liliane, alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra, porque ultrapassou aí o horário, né? Mas é que diante de tantas perguntas a gente também não poderia deixar de respondê-las, porque a gente sabe que esse tipo de palestra, ela causa uma certa inquietação dentro da gente, né, e muitas perguntas acabam por surgir, e o profissional, que é o José Carlos Salerno, ele não deixaria de responder jamais, né, embora tenha passado do tempo, mas ele prontificou a responder todas as perguntas, e eu espero que todas tenham sido respondidas realmente, tá? E o que ficar depois tá aqui no chat. Depois eu vejo com ele dá uma resposta para vocês pessoalmente, tá bom? Mais alguma coisa ali, quer falar? É só para encerrar mesmo. Queria agradecer, né, você ter conseguido, excelente palestrante, José. E obrigado ao pessoal que ficou até agora com a gente, né? O pessoal está agradecendo, está elogiando. Obrigado pela presença e por mim encerra aqui. Obrigado, Li. Bom almoço a todos. Bom almoço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.